Efésios capítulo de número 3, do verso de número 14 em diante. Irmãos, um dos fundamentos da nossa comunidade cristã, Graça e Fé, quando Deus ele nos deu a visão de um ministério, Deus não nos deu a visão, porque a visão é do reino, mas Deus nos deu uma visão. Dentro do reino, Deus dá visão para pessoas. Deus nos deu uma visão desta igreja, deste ministério. E quando Deus ele colocou em nosso coração, Deus ele colocou o livro de Efésios como base de fundamento teológico, fundamento cristão. Então você quer conhecer um pouco de quem é a comunidade cristã Graça e Fé? Leia e releia o livro de Efésios. Amém? O livro de Efésios é um livro muito forte no nosso ministério. E para você entender um pouco melhor sobre isso, não leia somente o livro de Efésios. Eu te convido agora comigo a ler a primeira carta, amém, do Senhor a uma das igrejas da Ásia. E a primeira igreja a que a Deus refere, amém, Paulo, ele escreve carta para todas as igrejas, amém, da Ásia. Paulo escreve cartas para, amém, para os povos da Ásia. Mas o Espírito de Deus, através do apóstolo do amor, através de João, ele dá um recado para a igreja de Éfeso. Ele dá uma orientação para a igreja de Éfeso. Então, se você abrir a tua Bíblia agora no livro de Apocalipse, amém, deixa aberto aí no livro de Efésios, mas também vai em Apocalipse, capítulo de número 2, só para que você entenda qual que é a dimensão do que Deus quer trabalhar na tua alma, no teu interior hoje. Amém? Essa palavra, eu hoje preparei à tarde com a minha filha Luane, brincando com ela ali, conversando, ensinando ela desde pequena já como que deve ser uma palavra, uma pregação da palavra do Senhor. E eu queria que junto com você no capítulo 2 do livro de Apocalipse, antes de lermos Efésios, lemos o que o Senhor fala para a igreja de Éfeso. E você vai ver se tem algum fundamento com a comunidade cristã Graça e Fé. Está escrito assim, ó: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e qual não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra que o pastor Maurício acabou de falar. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não se arrepender. Então, basicamente, a igreja de Éfeso, ela não é uma igreja da conversão, mas é uma igreja da renovação. O Espírito Santo convida, amém, ao povo de Éfeso se arrepender dos seus pecados e voltar ao seu primeiro estado. Ao estado de que um dia conheceu o reino, ao estado de que um dia conheceu a palavra, ao estado de quem um dia conheceu, viveu o amor de Deus, mas não está mais conseguindo, porque está em conflito de alma, porque está passando por um momento difícil, porque não está conseguindo entender as coisas de Deus, porque não está conseguindo entender as coisas que estão acontecendo com você no dia de hoje. Então, voltando agora para o livro de Efésios, irmãos, para o livro de Efésios, o capítulo de número 3, no versículo de número 14, você vai ver a preocupação de um apóstolo com o nome de Paulo, amém, para com a situação que está a igreja de Éfeso. Uma igreja que foi chamada para trabalhar, uma igreja que foi chamada, amém, para ter paciência, uma igreja que foi, amém, chamada, amém, para passar pela prova, para passar pelo fogo, para passar pelas adversidades, porém, a prova, a adversidade tirou dela o primeiro amor.
E quando então nós perdemos o amor pela família, a esposa perde o amor pelo marido, o marido perde o amor pela esposa, amém? O filho perde o amor pela casa dos pais, o crente ele perde o amor pela casa de Deus, você perde amor pelo teu trabalho, você vai perdendo a sua essência. O que você deve fazer? Então Paulo, ele vê uma igreja que era muito cheia de Deus, uma igreja muito usada pelo Senhor, citada como uma das 7 igrejas que o Senhor, ele fala diretamente com ela, e Paulo então vê a diversidade da igreja. Então Paulo, ele decide o quê? Orar. Então você vai ver que o capítulo 3, versículo de número 14, vai dizer assim, ó: por causa disso, me ponho de joelho perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa do quê? Por causa da atitude, por causa do comportamento, por causa, amém, de como os crentes de Éfeso estão vivendo naqueles dias. E a nossa preocupação hoje é, irmãos, pagar as contas da nossa igreja, amém, manter esse templo aberto, mas não é o nosso primórdio, não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é que você que adentra esse templo, é que você que confessa Jesus como Senhor, é que você não se perca. O maior desejo do nosso coração é que você não se perca como filho de Deus, porque o dia que você se perder como um filho de Deus, como uma filha de Deus, você vai perder a tua referência, e você perdendo a tua referência, você não vai conseguir mais enxergar as coisas que Deus já fez e prometeu fazer através da sua vida. Então Paulo, ele fala o seguinte: eu me coloco de joelho, que é a posição dos vencedores, de joelho, ou seja, quando ele fala de joelho, é o que? É numa posição de humilhação. Paulo, ele para de olhar para a sua vida, Paulo, ele para de olhar para as suas adversidades, ele começa a olhar para tudo o que está acontecendo na família de Deus. Ele coloca de joelho. Para que ele se coloca de joelho? Para Deus fortalecer ele? Não. A resposta dele é: do qual toda, versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo Espírito no homem interior. Conflito. Então Paulo, ele vai falar: eu estou orando a Deus, porque você tem que entender que você é uma família, você faz parte de uma família de Deus, que um dia vai morar no céu, que ainda mora na terra, que um dia vai morar no céu, amém? E que você receba no teu interior, no teu homem interior, poder. O quê? A ação do Espírito, que você receba, que você entenda a vontade de Deus, que você compreenda quem é Deus, qual é o poder de Deus para você vencer o que você está vivendo. E ele vai continuar falando para nós assim, queridos, em nome de Jesus: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estardes arraigados e fundados em amor. O que diz a carta aos Efésios? Tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Então, foi uma revelação de Deus somente para Paulo? Não, mas foi uma revelação de Deus também para João. O esfriamento espiritual da igreja de Éfeso, que era conhecida uma igreja pela paciência. Irmãos, e não é a primeira coisa que uma pessoa perde quando ela perde amor, não é a paciência? A pessoa, irmãos, ela pode estar passando por toda luta. Enquanto ela tem amor, ela tem paciência. Ela perdeu o amor, a primeira coisa que vai embora dela é a paciência. Então Paulo está dizendo o quê? A igreja de Éfeso, ela perdeu a paciência. Os pastores da igreja de Éfeso, eles já não suportam, ou já não conseguem mais tratar o pecado dos efésios. Os pastores da igreja de Éfeso, amém, eles estão olhando para as coisas e eles não estão fazendo nada. Então eles estão se tornando falsos pastores, porque o verdadeiro pastor, ele tem que olhar para a ovelha e cuidar da ovelha ferida.
Então Jesus, Ele quer cuidar de mim e de você. Só que para eu e você ser cuidado, nós temos que aprender sobre o fundamento da nossa fé em Deus. E qual que é o fundamento da igreja de Éfeso? Amor. E o amor é o quê? É compreender a obra que Deus está fazendo na sua e na minha vida. Eu estava falando com minha filha nesta tarde, a respeito de, compreender o amor e os fundamentos da fé. Eu disse: Luane, você está vendo essa parede do meu quarto? Ela disse: tô, pai. Eu falei assim: olha, a Bíblia nos fala aqui a respeito da largura, da altura, da profundidade e do comprimento. Quando o seu pai, ele foi construir essa parede, o seu pai teve que imaginar para que essa parede seria usada. Então eu quero ter uma cama com cabeceira larga. Aqui eu vou colocar um guarda-roupa. Então eu preciso de tomada aqui, eu preciso de tomada aqui, eu preciso de um pé direito com 2,90 m, a minha para colocar o armário que eu quero colocar, eu preciso disso, aquilo, outro. Então, se eu quero fazer uma parede grande, de 6 metros de comprimento, eu não posso fazer uma parede dessa com tijolo de 8 centímetros, eu tenho que fazer uma parede larga. Então você tem a dimensão da profundidade dessa parede. Então essa parede, para ser construída, foi construída um alicerce, para que aguentasse essa parede. Em cima desse alicerce foi construída uma parede, e essa parede, ela foi trabalhada, foi passado dentro dela canduíte, foi passado dentro dela cano, foi passado dentro dela isso, ela foi rebocada, ela foi pintada, foi feito um grafiato, um desenho, para que ela chegue ao final disso, para que você olhe para ela de longe, e consiga ver, entendeu? A largura, a altura, a profundidade e o comprimento. Você tem que entender como ela foi criada, como ela foi feita. Então eu acredito que todas as vezes que a minha filha entrar no meu quarto, que ela olhar para aquela parede, ela vai saber a dimensão daquela parede, porque ensinaram para ela o que é aquela parede. Você sabe quando você vai viver para Deus, você sabe quando você vai entender as coisas de Deus, quando você entender os fundamentos de Deus para a tua vida. Quando você, entender por que você não pode desistir, por que você não pode parar, por que você tem que se firmar em Cristo, você tem que se apegar em Cristo, como uma criança que quando está em danger, quando está em perigo, ela abraça a perna do teu pai, da tua mãe e diz, chorando: mãe, estou com medo, pai, estou com medo. Ela se apega a quem ela se sente protegida. E Cristo, através de Paulo, vai dizer isto: igreja, vocês estão perdendo o fundamento, vocês estão perdendo direção, porque vocês estão colocando a proteção de vocês em coisas erradas, vocês estão colocando o fundamento de vocês, em doutrinas erradas e coisas erradas. Então ele vai continuar dizendo assim para nós, irmãos: para que Cristo habite em nós, versículo 17, pela fé no vosso coração, a fim de entenderdes, para que estardes arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja. Lembra que eu falei para você de fundamento? Largura. O que ele mais fala aqui? Largura. Ele vai falar para nós comprimento. Ele vai falar para nós, querido, largura, comprimento, altura e profundidade. É tudo que tem numa casa. Uma casa, a geometria de uma casa é isso. Toda uma casa, todo um fundamento de uma casa, o alicerce de uma casa, está fundamentado em cima desses 4 pilares: largura, altura, profundidade e comprimento. E assim também é nossa fé. A nossa fé está fundada em pilares que não vão se abalar, porque foram fundamentados por Cristo, o arquiteto do universo. Mas por que eu preciso entender isso? Porque se eu não entender isso, eu não vou viver. Eu não vou viver isso. Sabe quando você começa a ler um livro, você começa a assistir um filme, você começa a assistir uma série, e aí por diante no começo parece que eu não estou entendendo nada, está tudo esquisito, está tudo meio que sei lá.
Aí conforme você vai lendo, você vai compreendendo, por quê? Porque você vai começar a conhecer a natureza de cada personagem, você vai começar a ver o enredo da história, você vai começar a ver, entender tudo aquilo e você começa a entrar. E se você não entrar na história, se você não se ver dentro da história, se você não tiver o sentimento daquela história, você não consegue compreendê-la. Você tem que ter. Então você só vai viver as coisas de Deus quando você entender as coisas de Deus. Enquanto você só vir na igreja, o pastor pregar, a pastora pregar, o missionário pregar, a missionária pregar, o evangelista, seja quem for, a quem Deus colocar aqui para te dar uma palavra. Enquanto para você a pregação só for, amém querido, uma pregação, você vai entrar e você vai sair da igreja com as mesmas dúvidas, com as mesmas perguntas. Mas quando você entender, você vai entender um fundamento de um culto. Você vai entender a profundidade de um culto, porque as coisas acontecem desta forma. Você vai começar a entender melhor a tua vida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar para nós aqui o seguinte no versículo de número 19. Depois de ter conhecido largura, profundidade, comprimento, todas essas coisas, no versículo 19 ele vai dizer, para que conhecer o amor de Deus, conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento humano. Eu não consigo entender as coisas de Deus pelo homem. Hoje nós acabamos de almoçar em casa, arrozinho, não, na verdade um macarrãozinho básico com bacon, macarrão alho e óleo com bacon, é ruim, né? Aí a gente estava conversando, minha filha falando a respeito de uma reportagem que ela viu, não, uma conversa que ela teve com uma pessoa, né, que trabalha na área de polícia, e de que ela perdeu a cabeça com uma mulher. Por quê? Porque a mulher grávida, a criança já nos dias de nascer, ela entra debaixo do chuveiro, força o nascimento de uma criança. Quando a criança nasce, ela mata a criança, escutou? Ela mata a criança. Não dada por satisfeita, ela quebra o pescoço da criança. Não dada por satisfeita, ela pega essa criança, enrola essa criança em um saco e coloca em cima do telhado. Essa criança começa a feder, ela tira essa criança em cima do telhado que está já assim, coloca dentro de um saco plástico e coloca dentro do congelador da casa dela. A filha pequena dela vai pegar algo no congelador, puxa aquele saco, quando vem o pezinho da criança na mão de uma outra criança. A criança ficou chocada. Você também ficaria chocado ou não ficaria? O que essa mulher merece? O que essa mulher merece, irmãos? O que aquela pessoa fez, esbofeteou ela. Mas essa é uma visão humana. Por quê? Porque você jamais queria que um filho seu vivesse isso. Então você está colocando o teu sentimento. Tá, vamos reprisar essa história por um outro prisma. A partir do momento que ela matou a criança, ela pode quebrar o pescoço, ela pode mutilar, ela pode esquartejar, ela pode fazer qualquer coisa. A criança não sente mais nada, porque ela já tirou da criança o sentimento. Ela já tirou da criança a dor, ela já tirou da criança tudo. Então a criança está morta ali, só tem um corpo físico, não tem mais dor, não tem mais nada. Então passa a ter um problema da pessoa. Então uma pessoa normal não faria isso, faria? Então ela não é normal. Ela não é uma pessoa comum, uma pessoa, amém, que mata uma criança gerada dentro dela. Ela força uma criança, ela mata uma criança, ela destronca o pescoço, ela coloca para secar no sol, ela coloca para apodrecer no sol, e depois coloca dentro de uma geladeira. Uma pessoa dessa é normal? Ela não é normal, então eu não posso tratar uma pessoa dessa como uma pessoa normal. Eu não posso entender que essa pessoa, ela tem a mesma mente que eu. Eu não posso entender que essa pessoa tem o mesmo sentimento que eu, porque ela não tem. Ela tem uma psicopatia. Ela tem, querido, um déficit mental. Ela tem um problema sério, gravíssimo. E ela precisa ser tratada.
Por quê? Porque ela não consegue enxergar a vida de um ser humano pelos olhos de outro ser humano. Ela consegue olhar a vida dos outros somente pelos olhos dela. E isto é ruim. Quando eu olho para todo mundo e eu só consigo olhar para o mundo através dos meus olhos. Não consigo olhar para as pessoas através dos olhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo, igreja de Éfeso. Vocês olham para o seu próprio umbigo. Igreja de Éfeso, vocês olham somente para vocês. Igreja de Éfeso, vocês perderam o amor pelo próximo. Igreja de Éfeso, vocês não têm mais paciência. Igreja de Éfeso, eu vejo que o marido não tem mais paciência com a esposa. Eu vejo que o filho não tem mais paciência com os pais não têm mais paciência com os filhos. E isso é ruim. Então Paulo começa a orar para que Deus, ele comece, aleluia, a restaurar os corações. Paulo começa a orar para que Deus traga de novo o primeiro amor. Paulo começa a orar para que Deus faça as pessoas sentir o sentimento do primeiro amor, amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Então quando eu começo a amar a Deus acima de todas as coisas, quando eu começo a amar o meu próximo como a mim mesmo, eu estou abrindo os meus olhos para um mundo que Deus quer que eu veja. Aí sabe que Paulo fala que quando eu consigo abrir os meus olhos para o mundo de Deus, quando Paulo fala, quando eu consigo enxergar o mundo através dos olhos de Deus, olha o que ele vai falar para nós aqui, irmãos. Versículo 19, do capítulo 10. E conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento humano, para que sejais. Eu só vou ser cheio se eu conheço a Deus. Você pode num culto ser cheio de emoção. Você pode num culto ser cheio do culto, do que está acontecendo no culto. Mas ser cheio de um culto, ser cheio de emoção, é diferente de você ser cheio de Deus. Avivamento não é orar em línguas. Avivamento não é pular num pé só, não é rodar. Avivamento é uma pessoa que está morta, ela recebe vida de novo. Ela recebe amor. Ela é batizada com amor. Ela é batizada, amém, com a graça. Ela tem um encontro com Deus no teu homem interior. Quando ela tem um encontro com Deus no teu homem interior, no teu ser interior, Paulo diz, o amor de Deus que excede todo entendimento humano, para que experimentei, para que você possa experimentar a plenitude de Deus. Plenitude vem da palavra plena. E o que é ser uma pessoa plena? É ser uma pessoa completa. É uma pessoa que atingiu um patamar de que as coisas, amém, superficiais, os periféricos que estão em volta da vida dela, não atingem o teu interior. Estão ali, te machucam, mas não te matam, te decepcionam, mas não faz com que você perca a esperança de acreditar. É isso. Eu atingi o pleno conhecimento de Deus. Eu conheci Deus na sua totalidade. Eu conheci Deus na sua plenitude. Eu conheci o amor de Deus na sua essência. Fala mais um pouquinho disso, pastor. Falo rapidamente. Você pode conhecer a plenitude de Deus através de um personagem bíblico que se encontra no capítulo 7 do livro de Atos. O nome dele é Estevão. Estevão, ele era um diácono na igreja, amém, primitiva. Foi consagrado a diácono porque ele era cheio do Espírito Santo e homem de boa reputação. E ele começa a pregar o Evangelho. E um desses dias que ele está pregando o Evangelho, alguns não aceitam. E a Bíblia diz que pegam pedras e atiram pedras em Estevão. Qual é a resposta de Estevão para quem estava tacando pedras nele? Pai, não leva em consideração este pecado. Porque se eles estivessem na plenitude de espírito que eu estou, eles jamais me tacariam pedra. Eles jamais
queriam o meu mal. Eles jamais queriam vingança. Eles jamais teriam medo de perder. Estevão vê os céus abertos. Estevão sabe que o que está esperando ele é muito mais pleno, é muito maior do que aquelas pedras. Você consegue entender Deus, não pela tua visão, mas pela visão de Deus? Quem é Deus? Você consegue entender os fundamentos da fé, não pelo teu entendimento, mas pelo espírito de sabedoria de Deus que está em você? Você consegue entender o que é você estar num culto louvando, daqui a pouco a tua boca começa a encher de riso, e você começa a sorrir, exteriormente você tem dívida para pagar, exteriormente você está vivendo em crise no seu casamento, exteriormente você está doente, mas daí interiormente você está dando risada. Alguém fala, mas que loucura é essa, que vibe é essa pessoa está destruída e está dando risada, porque ela atingiu a plenitude. Ela compreendeu a largura, ela compreendeu a dimensão, ela viu o tamanho do reino, ela sabe o que Deus tem preparado para ela, ela sabe como que Deus preparou, ela sabe o fundamento, amém? A felicidade dela hoje está fundamentado na cruz de Cristo, a alegria dela está fundamentado na tristeza de Cristo. Então tudo que eu vivo hoje, irmãos, eu vivo pela fé, porque tudo foi conquistado por Cristo Jesus. Então quando ele fala para a igreja de Éfeso, lembra do teu primeiro amor, lembra da obra que eu comecei a fazer na tua vida, lembra que eu tenho uma obra na tua vida. Não deixa ser vencido, amém, pela tribulação, não deixa ser vencido pelo mal. Levanta a tua cabeça, viva o que eu tenho para você viver. Deus tem coisas profundas para você, Deus tem coisas tremendas para você, mas não é abaixando a tua cabeça, não é desistindo, não é falando para Deus, Deus, eu sou fraco, eu sou crente Nutella. E quem diz que Nutella é fraco, irmão? Nutella é gostoso. As pessoas preferem Nutella do que outra coisa. Então crente Nutella não é o crente que tinha mais ser aceito. Eu sou do tempo que era crente não chupava mel não, comia abelha logo, entendeu? Eu sou os crentes mesmo virados do giraia. Brincadeira, irmãos, todo tempo tem seu tempo e tem a sua unção e tem a sua ação do Espírito em nome de Jesus. Mas eu quero terminar dizendo para vocês isso de importância, nós vamos orar dentro desse fundamento, ser cheio do Espírito de Deus, não para orar em línguas, você vai orar em línguas, ser cheio do Espírito Santo de Deus, não para você receber um poder, entendeu? Nem aquele jogo do Mortal Kombat, o cara levanta a perninha e... Não é isso, irmão. É ser cheio do poder para compreender, para esses conflitos que foi falado no começo do culto, eles acabem dentro de você. Mude essa situação. Eu termino contando para você uma pequena história. Vou ler o último versículo e nós vamos orar. Tem uma irmã da fé, na fé nossa, não é da nossa comunidade, amém? Mas é uma irmã na fé. E essa irmã, ela tinha um problema gravíssimo de bebida com o marido. O marido era um cara nota 10. Um cara assim, campeão. Mas o cara tinha um problema sério com bebida. E algumas vezes ela até pensou assim, eu vou largar dele, porque ele não vai trazer futuro para mim. Ele é um alcoólatra, eu só passo nervoso com ele, eu só sofro com ele. E assim foi. Um dia ela foi em casa tomar um café. Eu morava lá no centro de Montemor. Isso faz, acho que quase uns 14 anos, por aí, 13 anos. E aí foi ela, a mãe dela, a filha dela, e eu sentei e Deus falou assim, é hora de você falar com ela. E eu comecei a falar com ela, falei assim, olha, o dia que você aprender a amar o seu marido do jeito que ele é, você vai ser feliz. O dia que você aprender a amar o seu marido do jeito que é, ele vai se libertar. E comecei a falar para ela, e comecei a conversar com ela. Ela ficava vermelha, não pastor, mas... Irmã, teve um conflito, mas no final ela aceitou. Ela começou a mudar o comportamento com o marido.
Sabe o que aconteceu? O marido mudou com ela. Totalmente. O marido mudou totalmente com ela. O homem estava tendo naquele tempo crises de epilepsia por causa da bebida. O homem foi curado. A vida deles foi renovada. Eles não tinham nenhum carro. Se não me engano, hoje eles têm 2 ou 3 carros na garagem. A vida deles foram totalmente transformada, porque ela conheceu a plenitude não do homem, a plenitude de Deus. Ela começou a olhar para o marido dela, não por um sentimento que estava estocado dentro dela, mas ela começou a olhar para o marido dela em um sentimento de Cristo. O que Cristo sente pelo meu marido? O marido mudou. Então, eu quero que você entenda nessa noite para nós orarmos. Não é só você que é importante. A sua casa também é importante para Deus. Deus não quer salvar só você. Deus quer salvar toda a sua casa. Porque o apóstolo Paulo, ele vai terminar dizendo o seguinte, versículo de número 20, e nós vamos orar, 22, desculpa. O 20 todo mundo conhece, né, irmãos? Nós vamos ler o 21, o 20 todo mundo conhece, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, em glória por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Quando conhecemos o plano de Deus, as coisas acontecem. Mas o que me chama a atenção no 21, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Com quem que Paulo está falando? Paulo está falando somente com a igreja de Éfeso, reunida ali? Não, Paulo está falando para todos que estão debaixo desta herança. Todos que estão debaixo desta unção. Todos que um dia vão conhecer o amor de Deus através da igreja de Éfeso. Existe o mandamento de Deus. Esta igreja de Éfeso é uma igreja de família. O fundamento desta igreja é o amor. E este não vai ser um fundamento de uma geração. É um fundamento da igreja. Amor. Então ele diz, em todas as gerações, para todo o sempre. Então a oração de Paulo não é para restaurar o seu filho que está caído. A oração de Paulo é para que o seu filho que vai nascer não nasça caído. A oração de Paulo é que a sua filha que vai nascer nasça debaixo de uma unção de Deus. A oração de Paulo é para que tudo que Deus acrescentar na sua vida traga bênção sobre você. Se você tem vivido algumas coisas, se a tua vida você não tem visto esse pleno de Deus, está faltando uma coisa só: orar mais. Mas é orar com propósito. Orar com cura. Porque um homem não é alcoólatra porque simplesmente bebe. A maioria dos homens tomam coragem para dizer tudo o que eles têm vontade quando bebe. Tem homem que estação ele não abre a boca, mas quando ele bebe ele fala cada abobrinha. Ele fala cada coisa. A bebida faz ele ser liberto. Não deveria ser o contrário? Não deveria ser Cristo? Mas é a bebida, é a droga, é isso, aquilo outro. Começa a orar a Deus. Deus, revela o que está no coração do meu marido. Mas quando Deus revelar, escuta o que eu estou te dizendo, não vai brigar com ele não, vai orar por ele. Se você, irmã, começou a orar pelo teu marido, e Deus mostrar um pecado do seu marido, briga com ele não, ora por ele. Se você estiver orando, irmão, e Deus mostrar um pecado da tua esposa, não briga com ela não, ora por ela. Se você orar, Deus mostrar um pecado do teu amigo, conversa com ele, conversa com Deus. Deus, a gente tem que falar com as pessoas segundo o sentimento de Deus, porque se falar no nosso sentimento, irmão,
Não dá certo. Não dá certo. Não dá. Então eu tenho que me acalmar, deixar o Espírito Santo tomar a situação e eu agir. Você consegue entender isso ou não? Reino de Deus, agir pelo sentimento de Deus, não pelo meu sentimento. Consegue entender isso? Então eu vou orar por você agora, ou nós vamos orar. Se Deus, porque esta igreja é uma igreja profética, se Deus te revelar algo, não é para você agir agora, viu? Ore a Deus. Se Deus está te mostrando, Deus quer que você seja a cura para a pessoa, não o instrumento para ferir mais. Deus quer usar a tua sabedoria, não a tua ignorância. Amém? Deus, Ele quer usar a tua, guarda isso no teu coração, Deus quer usar a tua sabedoria, não a tua ignorância. Deus, Ele não precisa de você perdido. Deus precisa de você nas mãos dEle. Lembra do fundamento? Quando você olha toda a estrutura. Não julgue um livro pela capa, uma comida pelo rótulo. Não. Deixa Deus agir. E eu estou falando com pessoas aqui que Deus quer agir na tua vida. Eu estou falando com pessoas aqui que Deus quer tratar com você. E não é amanhã, é hoje. Fique em pé no seu lugar.